capítulo de número 32. Nós lemos o 33, mas você vai abrir no 32. Do lado, eu quero usar esse texto como base que eu quero falar nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo capítulo de número 32, versículo de número 30. Amém? Quem encontrou? Diz assim o texto: E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vós pecastes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Quero só essa última frase desse texto aqui. Repita comigo: farei propiciação por vosso pecado. Amém. Vamos meditar nessa palavra. Irmãos, domingo passado nós estivemos aqui falando sobre a questão da justiça de Deus, como é que ela alcança o homem, nosso culto de Santa Ceia. E nessa noite nós vamos aqui falar sobre a questão da propiciação de Deus. Esse termo ele só é usado uma vez no Novo Testamento, no texto de número 25. É a única vez que Paulo vai usar esse termo, que é o termo grego hilasterion. E ele é um termo muito interessante porque redenção, propiciação, expiação, olhe para mim aqui por favor, estão totalmente ligados na questão de santificação, reconciliação, salvação e redenção. A ordem de salvação no pensamento paulino, no pensamento teológico reformado, vai trazer a questão que para mim ser reconciliado com Deus, eu só consigo ser, olhe para cá, reconciliado com Deus se a justiça de Deus já me alcançou. Se a justiça de Deus ainda não me alcançou, e você entendeu domingo, eu creio, como é que a justiça de Deus nos alcança através da cruz. Se a justiça de Deus ela não nos alcança, nós não podemos ser reconciliados com Deus. E a grande pergunta é: pastor, por que há uma necessidade de uma reconciliação? Porque Paulo vai dizer que o mundo ele vai sofrer um juízo. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Capítulo 2 do livro de Romanos. Quero que você abra o texto. Meu filho, melhora esse fundo musical aí. Faz um negócio bonito aí para o teu pastor aí. Isso, pode, eu sei que tu tem capacidade. Romanos capítulo de número 2, versículo de número 3. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Olha o que diz o texto: E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparão do juízo de... O capítulo 1 todinho do livro de Romanos, olha aqui para mim, é como o mundo está se encontrando em relação a Deus. E o mundo ele vai falar de vários pecados e de várias questões, e Paulo vai ser enfático em dizer que o pecado ele nos separou de Deus e que a cruz nos trouxe para perto de Deus novamente. E Paulo vai ser muito enfático em dizer que há um juízo, na verdade há dois juízos, e Pedro vai trabalhar na sua segunda carta no capítulo de número 2. Preste atenção para mim aqui, por favor. E Pedro vai falar de um juízo presente, e Pedro vai falar de um juízo futuro. Como assim, pastor? Tem gente que anda aí e vive na prática do pecado, e ele pensa que enquanto ele está pecando e não está acontecendo nada, aquele ditado popular, Deus vai dando a corda, ele vai fazendo a vontade da carne dele, e ele pensa, Deus não está fazendo nada, e ele continua, porque nós só paramos, irmão, quando Deus puxa a nossa orelha. Não adianta. Com Jonas foi assim, e há vários exemplos bíblicos que foi assim. Só que Paulo e Pedro vão trabalhar o pensamento qual? Que tem dois juízes. Eles estão dizendo assim na sua teologia: se você escapar do juízo agora, o do futuro você não escapa. Você está entendendo? Porque diante de Deus todo mundo vai ter que ser julgado. E essa palavra reconciliação ou santificação, Paulo vai tentar trabalhar primeiro começando com obra de santificação. Só que eu tenho que entender que no Antigo Testamento
A palavra santificação, ela vem de um contexto de profano e de sagrado. Aonde nasceu esse primeiro pensamento no Antigo Testamento? Ali são os sacerdotes que podem participar do culto e tocar nas coisas santas. E esses que não se encaixam, Efraim, são considerados profanos. E qual é o pensamento de Paulo? Paulo vai usar, olha que coisa interessante, irmão. Paulo só vai usar santo para quem já tem Cristo na sua vida. Não, você não entendeu. Toda vez que ele usar a palavra agios, santo, ele vai usar só por aqueles que já encontraram Jesus na sua vida, ou que já foram justificados pelo sangue de Cristo. Então esse é o pensamento paulino sobre santidade. Agora, reconciliação é outro tema que Paulo vai trabalhar muito forte. Como? Por exemplo, abra aí por favor Romanos capítulo de número 5, versículo de número 10. Aleluia. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 10. Você encontrou? Diga amém. Olha o que Paulo diz: porque se nós sendo inimigos, por que inimigos? Por causa do... fomos reconciliados com Deus, como? Pela morte do seu... muito mais estando já reconciliado, seremos salvos pela sua... 2 Coríntios capítulo 5, rápido, só para você ver que Paulo tem esse pensamento. 2 Coríntios capítulo de número 5, versículo de número 18 e 19. Quem encontrou, diga amém. Povo bom de Bíblia. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 19. Isso é Deus. Estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados. Abra agora Colossenses capítulo de número 1, por favor. Vá mais um pouquinho para frente. Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 20 e 21. Amém ou não amém? Diz assim, Colossenses 1, 20, preste atenção. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos... 21. A vós também, que noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mas agora contudo vos reconciliar. Então você vai perceber, olhe para mim, irmão, que Paulo vai tratar a questão quase em todas as suas cartas, que você é mau, merecedor de punição, é treva, mas que através do sangue de Jesus ele nos reconciliou. Então a cruz de Cristo é a reconciliação do homem perdido com o mundo. E o outro ponto, pastor, preste atenção. Paulo também vai falar acerca de uma coisa muito interessante. Abra Colossenses 1, versículo de número 20, Colossenses 1, 20. Que ele vai dizer que Deus, ele não reconcilia só a gente. O que Cristo faz na cruz, o que ele está fazendo é tão forte, preste atenção. Colossenses 1, 20, ele vai dizer assim, ó, que o pensamento de Paulo é que não só nós, seres humanos, fomos reconciliados, mas a obra da cruz é tão forte, é tão poderosa, que toda criatura, ela é reconciliada com Deus novamente. Por quê, pastor? Porque se você estuda um pouquinho de pecado, você sabe que quando Adão cai, não é só o ser humano que é afetado homens, animais, plantas, mares, todos os seres vivos em geral, sim ou não? E a cruz, ela vem trazer de volta 1:20, leia lá. E que havendo por ele feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as, tanto as que estão na terra, como as que estão no... Então ele está falando de uma justiça pelo sangue, de algo feito. A cruz, ela vai trazer, eu posso dizer, irmão, harmonia. Não é que essa reconciliação te salvou, mas ela te coloca em posição de penitência, para que você possa conseguir algo agora, de uma ordem de salvação, para que você possa ser salva. Calma, você vai já entender o que eu quero falar. E ele vai partir do último pressuposto, Romanos capítulo 2, versículo 3, quando ele fala do juízo, ele fala da justificação, ele vai dizer que os que estão sem reconciliação, estão como?
Isso, vou repetir, presta atenção para mim. Os que estão sem reconciliação, aqueles que a obra da cruz, quando eu falo obra da cruz, está tudo, irmão. Justificação, regeneração, conversão, tudo. Aqueles que a obra da cruz ainda não alcançou, estão como? Como? Mas olha só a palavra que Paulo vai dar para aqueles que a cruz já alcançou. Abra 1 Tessalonicenses, por favor. Rápido, capítulo de número 1. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 10. Quem encontrou, diga amém. Para você que a cruz já alcançou, olha o que fala para você. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber que Jesus nos livrará da ira. Presta atenção. Os que a cruz ainda não alcança, o juízo que ele trabalha em Romanos, te espera. A ira de Deus que está por vir, te alcançará. Mas para você que a cruz já deu um banho de graça, é por isso, irmão, que aqui nesse texto, a gente pode olhar a Deus e às vezes nós resumimos a nossa vida em coisas muito pequenas. Como? Em coisas materiais, em coisas transitórias, em coisas passageiras. E às vezes nós nos colocamos dentro de um copo ou dentro de uma sala e nos trancamos e paramos às vezes e esquecemos que o que estava por vir para a tua e para a minha vida era um juízo. Eu não estou falando de um juízo humano. Porque o Senhor Jesus disse assim: olha, vocês não devem temer o homem que mata o corpo. Vocês devem temer eu, que mato o corpo e punho a alma. Então a terra, por causa do pecado, estava esperando uma punição que o Senhor vai fazer. Presta atenção. Essa punição dessa ira de Deus já aconteceu, pastor Narciso? Não. Quando Paulo fala de ira, ele fala escatológico. Ele fala apontando para um juízo. Por quê? Quando a cruz implantou aqui, quando Jesus ofereceu a vida dele aqui, de quem era o reino? Bora, irmão, você sabe, eu sei que você sabe. De quem era o reino quando Cristo veio aqui? Olha o que a Bíblia diz: o mundo jaz nu. Quem é que governa ainda hoje? Quem é a igreja? O maligno, sim ou não? Sim ou não? Então quando a cruz chega e implanta, ela já traz um pedaço da ira vindoura, do futuro de gozo que nós teremos na Nova Jerusalém. E ela já deixa para nós gozarmos e falar: olha, já vou deixar aqui um gostinho de mel para vocês. Mesmo o mundo estando nessa situação que está, presta atenção, olha que coisa linda. Porque o texto de Moisés, que a Bíblia diz que quando Deus manda a praga no Egito, lá no Egito tem treva, mas lá em Gosém tem luz. É a mesma coisa, pastor Narciso. O mundo pode estar fedendo, pegando fogo e destruindo lá fora, mas aqui dentro tem paz, tem gozo de espírito. Por quê, pastor? Porque a cruz nos dá esses benefícios. Agora preste atenção. O que Cristo veio fazer aqui, não foi implantar tudo. Como assim, pastor? O mal ainda opera? Ainda tem doença? Ainda tem problema? Ainda tem conflito? Ainda tem irmão falando mal de irmão? Então ainda não está completo. Porque a promessa de complemento que Cristo veio trazer para a sua igreja é algo que vai muito além do que a gente pode imaginar. Como assim? Se tudo isso, irmão, que a gente passa e luta por esse gozo, porque Paulo vai fazer uma simbologia e usar uma metáfora com um soldado e com um atleta de uma corrida numa Olimpíada na Grécia, e ele vai dizer assim: olha, eles se esforçam, eles lutam, eles se preparam para correr atrás de uma medalha perecível, mas nós nos esforçamos, lutamos, corremos por algo que não terá fim, nem terminará. Agora preste atenção, bem baixinho, preste atenção. Só que esse gozo é só para aqueles
que já estão reconciliados. Ah, irmão, isso aqui não é comum. Isso aqui não é fácil. Uma coisa é eu querer ir morar no céu. Outra coisa é eu já ter passagem para ir morar no céu. Uma coisa é eu levantar a mão e dizer eu vou. Outra coisa é o meu nome estar lá no livro da vida já. São coisas totalmente diferentes. E o pensamento do Paulo vem sobre isso. Agora olha que coisa interessante. Isso vai trazer redenção. Quando Paulo fala de redenção, sabe o que tem na cabeça dele? O êxodo de Moisés. Porque a palavra redenção significa livrar de um cativeiro. Quando ele usa redenção, eu trabalhei esse texto domingo aqui com vocês. Ele está falando assim, ó, da mesma forma que Moisés libertou o povo que estava cativo no Egito, a cruz libertou a gente de um cativeiro. Aleluia. Ô irmão, você não está entendendo. Moisés está falando, essa palavra redenção no Antigo Testamento, ela é usada nesse sentido, Efraim. Tirar alguém de um cativeiro. E você sabe que Israel passou por vários cativeiros. Israel passou pelo cativeiro egípcio. Israel passou pelo cativeiro assírio. Israel passou pelo cativeiro persa. Israel passou pelo cativeiro babilônico. Israel passou por vários cativeiros. E Paulo está dizendo assim, ó, da mesma forma. Olha que coisa interessante. Sabe quando Deus agia? Pastor, olha como Paulo é um teólogo fantástico, irmão. Olha como ele trabalha o pensamento. Como era que Deus libertava o povo do Antigo Testamento do cativeiro? Só de um jeito. Quando? Quando o povo se arrependia e voltava para a prática da justiça, aí Deus ia lá e falava assim, agora sim, porque eu, Senhor, trabalho com obediência. Com obediência minha. Quando o povo voltava arrependido, Deus levantou. No tempo dos juízes aconteceu o quê? Levantou o libertador, levantou Moisés, sempre Deus usava. E Paulo veio falar o seguinte, só que esse cativeiro que a raça humana se meteu, ou melhor, caiu, ninguém podia libertar. Por quê? Porque esse cativeiro começou lá no Éden. Esse cativeiro ele não é com arma material, humana. E Paulo está dizendo assim, olha, a cruz de Cristo pegou um monte de preso pelo pecado, glória, e disse assim, eu liberto vocês pela redenção que há no meu sangue. Aí olhe para mim, aí olha que os textos que eu li de reconciliação, talvez você não percebeu que passou, leu rápido, mas todos eles estão dizendo, e Deus estava reconciliando o mundo no sangue do seu filho, e Deus estava reconciliando o mundo no sangue do seu filho, e Deus estava reconciliando o mundo no sangue do seu filho. É por isso que nós crentes chegamos na igreja e falamos assim, o sangue de Jesus tem poder. Não é uma fórmula mágica ou um mantra, é algo bíblico. É por isso que quando a gente vai passando e alguém cai possesso, a gente fala assim, o sangue de Jesus tem poder. É por isso que quando você está passando por uma situação difícil, você olha e fala assim, o sangue de Jesus tem poder. Por quê, pastor? Tá. Mas aonde é que está Moisés? Além de santidade, reconciliação, redenção, vai trazer triunfo sobre todas as hortes espirituais do mal. Como assim, pastor? Satanás está pensando que ele é o bambambam do pedaço. Olha essa parábola. O meu reino será comparado como um grão de mostarda. Calmo, começou com 12, foi para 70. Depois para 120, depois para 500, depois 3.000 em Pentecoste, depois sim da glória, irmão, pelo amor de Deus. Por quê? Porque a árvore cresceu. O reino que era só do diabo, dos principados, das potestades, dos demônios, Joel, agora tem que olhar e saber que tem uma igreja que é comprada e lavada pelo sangue. Oh, irmão, é por isso que Mateus vai falar, olha, que nós somos o sal, nós somos a luz, nós somos o perfume. Por quê? Porque o que está derramado sobre a nossa vida não é o sangue de um querubim ou de um serafim. O que está derramado sobre a nossa vida é um sangue que tem tanto poder, tanto poder, tanto poder. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Só que tem um porém. Os inimigos, os demônios já estão todos vencidos. Abra o texto aí. Carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Por favor.
Aleluia. Capítulo de número 15, versículo de número 24. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 24. Quem encontrou, diga amém. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Presta atenção. Apesar da igreja já ter vitória sobre os demônios, preste atenção para mim aqui, para você aprender e entender isso. Apesar da igreja já ter vitória proclamada pela cruz, pelo reino das trevas, eles ainda operam e habitam aqui, porque ainda tem um inimigo que precisa ser vencido. Quem é, pastor? A morte. A morte ainda será vencida. Leia o verso de número 25. Porque convém que reine até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus. Ora, o último inimigo que será aniquilado será quem? Será quem? Então ainda não acabou. Apesar de já estar vencido, ainda a gente sente a influência desse reino. Por quê? Porque o reino de Cristo ainda não está todo implantado aqui, só tem um pedaço dele. Quem é um pedaço dele, pastor? É você e esse crente que está sentado aí do seu lado. Viu? Ainda tem um reino, ainda tem algo que vai acontecer, porque a leitura vai continuar. Olhe para mim, o apóstolo fala, e tragada foi a morte pela... Só que quem é que vai vencer essa morte aqui? Não vai ser nem um pastor, nem um bispo, nem um apóstolo, nem um anjo, nem um querubim. Quem? Leia o Salmo de número 110, rápido, volta lá. Salmo de número 110, por favor, rapidinho. Isso, crente, procura dando glória, que fica gostoso o culto. Versículo de número 1, olha o que diz o texto. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus. Por escabelo dos teus. Então o mundo já está aqui. Aí Paulo vai falar o seguinte: ó, os demônios já estão vencidos, mas eles ainda têm legalidade para trabalhar, porque Cristo ainda não voltou. Quando Cristo volta, a morte é vencida e começa uma era só de paz. É nessa era que eu e você iremos morar. Isso é bíblico. É para isso que é a promessa bíblica. Preste atenção, vou repetir. Olhe para mim com bastante atenção. Tem alguns que já pegam de primeira, mas tem alguns que precisam entender. Olhe só. O mundo jaz nu, só que Satanás não governa aqui só. Porque a cruz de Cristo deu legalidade para algo chamado igreja atuar aqui. Só que ainda que a igreja esteja atuando já aqui, as forças demoníacas, porém que já estão vencidas, mas ainda tem legalidade para atuarem. Por quê, pastor? Porque o último inimigo, a morte, só será vencido no arrebatamento da... Aí quando a morte ser vencida, vai terminar o reino das trevas e vai começar um novo reino. É esse reino que eu e você iremos morar. Só que para isso acontecer, Paulo fala que precisa ser feito propiciação. Aí vai lá para o texto do Êxodo, que eu li com você. Pastor, por que Moisés? Vamos tentar entender isso aqui rapidinho. Aleluia. Amém ou não amém? O texto é bem claro. Se você acompanhar o capítulo de número 32, olhe para mim aqui. Baixa um pouquinho aqui no meu retorno nesse fundo musical. Preste atenção aqui. O capítulo 32, olha a cena. Vamos pegar o contexto, não vamos fugir dele. Moisés está no monte e está tão bom lá que ele não quer descer. Ele só desce porque o versículo de número 10, 32, capítulo de número 7. Olha o que diz o texto, 32, 7. Então disse o Senhor, disse quem? A Moisés: vai, desce, porque o teu povo, não é povo de Deus, só é povo de Deus quando tu obedece, tá? Quando desobedece é povo de Moisés. Porque o teu povo que fizeste subir do Egito, se tem... Moisés, meu irmão, pergunta para o teu irmão, pergunta para ele com todo carinho e respeito: tem coisa melhor do que estar diante da glória de Deus? Se tem,
Se tem, ele tem que vir aceitar aqui, porque ele não conhece ainda a glória. Olha isso, irmão. Moisés está 40 dias lá. Efraim, está tão bom, que se Deus falasse, fica aqui 50, fica 60, fica 70, Moisés, fica 80, Moisés ia embora. Só que lá embaixo tinha um povo que não tinha orientação, não conseguia enxergar um palmo. E Moisés deixou Arão lá e disse: Arão, toma conta. Quando o povo bateu, porque crente vive em crise. Quando bateu a primeira crise no crente, eles procuraram o pastor deles. O pastor era Arão, porque o outro pastor está falando com Deus. Quando olha para cá, o pastor está lá no monte falando com Deus, eles olham para Arão e falaram assim: e agora? Esse homem que nos tirou do Egito morreu nesse monte. Já faz 40 dias que ele não desce, então bora continuar. Quem é que vai conduzir a gente? Aí Arão olha para a orelha deles, para o bracelete, para os cordões. Tira, que eu vou fazer aqui uma igreja católica aqui embaixo para vocês. E vocês vão começar a adorar aqui. Isso, está tão bom lá, que Moisés não quer descer, porque Deus fala para ele: Moisés, desce. Que o teu povo, Moisés. Irmão, olha que texto lindo. Você está com o texto aberto? Olha que coisa linda. Quando o Senhor falou no capítulo de número 32, abre a Bíblia, por favor. Moisés desce. Ele vem com tanta raiva. Olhe para mim aqui, com a Bíblia aberta, que na mão dele tem tábuas de lei. Engraçado que Deus poderia falar assim para Moisés lá no monte: olhe para cá, Moisés, vou te dar poder para te chegar lá e fazer assim, ó. Falou: Moisés, eu vou te dar. Não, você não pegou. Moisés, eu vou te dar 2 tábuas aqui, Moisés. O segredo para o povo chegar lá onde eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó está aqui. Ele desce com tanta raiva, Efraim, quando ele olha, ele pega a tábua e dá só uma sapecada. E ele fala para o povo: olha, vocês fizeram tão grande, irmão, olha que coisa. Israel vem fazendo pecado a vida toda, e Deus vem de boa. Olhe para mim. O povo murmurava, o povo fazia isso, o povo lembrava do alho poró do Egito, do tempero do Egito, do cominho, tudo, Davi. E Deus: não, Moisés. Mas quando eles faziam idolatria. Por quê, irmão? Porque idolatria, você está tirando a glória do Deus que te dá tudo. E Moisés já desce falando assim, ó: o pecado que vocês fizeram é muito grave. Leia aí o verso 30 comigo. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecaste grande pecado. Agora, porém, eu subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação por vosso. Irmão, olha Cristo nesse texto aqui. Eu só falo se você dá glória. Olhe para mim. Quando Moisés sobe para o monte, isso aqui que eu vou falar para você agora, não pode ser gerado por um sentimento humano. Um amor dessa magnitude aqui só pode ser colocado dentro de um homem. Por quê, pastor? Porque se teu irmão olhar feio para ti, tu quer abandonar ele no caminho. Você não está entendendo o que eu estou pregando? Ou você está ruim mesmo para dar um glória? Presta atenção para mim. Aqui a gente já está no capítulo de número 33. Leonardo, ele já peregrinou com esse povo, já abriu o mapa esse povo, já choveu maná, já deu lei, já fez brotar água, tudo isso. E olha o que ele ganha como recompensa: 40 dias de férias com o Senhor lá no monte, falando, dando glória. Quando ele desce, trocaram o Deus que abriu o mar. Olhe para o seu irmão, já estou começando a arrepiar meu braço. Irmão, quando começa a arrepiar meu braço, o negócio é estreito. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: não troque o Deus que tem cuidado de ti por nada. Não, ele não creu. Diga de novo: não troque o Deus que tem cuidado de ti por nada. Agora olhe para mim aqui, por favor. Olha isso aqui, olha que coisa linda. Quando ele sobe para o monte, ele tinha todos os motivos para falar. Ai, irmão, olha, não, segura, olha o que eu vou te falar. Deus ainda fez uma proposta para ele: Moisés, eu mato todo mundo
e faça uma aliança só com a tua semente. Se fosse alguns pastores, irmão, porque não é fácil não, viu? Ele olha para o povo, e ele, irmão, são como crianças espirituais que ele está olhando, e ele está falando assim: vocês têm noção do que vocês acabaram de fazer? Eu vou subir lá agora, e se alguém sabe orar, começa a orar, porque aquilo que ele falar, eu vou fazer. Olhe para mim, quando ele sobe, Leonardo, Cristo aparece aqui, ele chega diante de Deus e fala assim: ó, se tu matar esse povo, tira o meu nome de lá. Eu vou repetir para ver se brota um glória nessa garganta abençoada aí. Ele olha para Deus e fala assim: Senhor, se for para matar eles, tira o meu nome do teu livro. O Senhor responde: Moisés, eu não posso tirar o nome do livro por aquele que meu filho já morreu. Eu não posso tirar o teu nome do meu livro, porque meu filho, tu não está entendendo, o meu filho já morreu por ti no Calvário. Riscarei, Moisés, só daqueles que pecarem. Olha o que Deus está falando, olhe para mim. Deus está falando para Moisés aqui: só riscarei aqueles que ainda não foram reconciliados, mas aqueles que a cruz, alabaxaramai, aleluia, levante a sua mão em nome de Jesus, aleluia. Moisés, aleluia, você pode dar um glória a Deus aí, você pode abrir essa boca e dizer aleluia. Moisés, eu não posso riscar, Moisés, eu só posso riscar daqueles que estão em pecado, eu só posso riscar daqueles porque o sangue não foi derramado, eu só posso riscar o nome daqueles que meu filho não der, porque aqueles que já foram cheios do sangue, aqueles que o sangue já pegou, aqueles que o sangue já tocou, aqueles que o sangue já encheu, aqueles que o sangue já lavou, não risco, Moisés, não risco, Moisés, não risco, Moisés. Diga para o seu irmão assim: ai, meu irmão, olha para ele, obedece que eu estou na direção, e diga assim para ele: você pode não ter uma casa nova e um carro novo, mas você tem um sangue puro e carmesim que já foi derramado sobre a tua vida. Olhe para ele e diga assim: você não pode ser a universal, mas o sangue é universal, e ele pegou a tua vida de jeito. Sabe o que Moisés fez? Presta atenção, capítulo 33 começa, e Deus se aborrece. Moisés, esse povo aí não quer nada, vou sair do meio deles e vou mandar um anjo para conduzir vocês. Já pensou, irmão? Já pensou isso? Não perca. Não perca irmãos, isso aqui é tão importante. Olhe para mim aqui. Enquanto Deus estiver na tua frente, os teus passos serão bem-sucedidos. Você não tropeçará em pedra alguma, você não cairá, e você não ficará perdido no meio do caminho. O problema é enquanto Deus não estiver mais, Davi, no nosso meio. Moisés, eu vou. Presta atenção no que Moisés fez. Olha o que diz a Bíblia, olhe para mim. A tenda de Deus estava no meio do tabernáculo. Nós estamos estudando o tabernáculo agora, Joel. Moisés fala: o Senhor não quer mais ficar no meio desse povo. Ele pega a tenda dele, a tenda do Senhor, e leva lá para fora do arraial, lá para longe. O povo está observando Deus saindo do meio. É simbólico, mas Deus está saindo do meio do povo para ficar acampado lá fora. E eu posso imaginar agora o povo arrependido dizendo: meu Deus, ele estava no nosso meio e nós não damos valor. Agora, se a gente só tem, sabe o que a Bíblia diz? Bora ler. Ah, Jesus, 33 versículo 7. Êxodo 33, 7. Quem encontrou? O pessoal da internet também.
E tomou Moisés a tenda e estendeu para si para fora do arraial, desviada, longe do arraial, e chamou tenda da. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía da tenda da congregação que estava fora do arraial. 8. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, olhando para Moisés pela costa. A Bíblia diz que eles ficavam agora só olhando. Outrora Deus estava bem próximo, para eles chegarem lá e falar com o Senhor. Agora ele só pode olhar Moisés e de costa. E a Bíblia diz que quando Moisés chegava na tenda, olhe para mim, a nuvem descia. E o povo sabia, falava assim, ó, Deus está lá. O que não quer compromisso com Deus, fica olhando de longe Deus se manifestar. Mas o que tem compromisso com Deus, versículo de número 11. Preste atenção, versículo de número 10. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, inclinava-se à porta da sua tenda, e falava o Senhor a Moisés face. Irmão, olhe para mim, esse texto aqui que eu ia pregar, eu quero falar isso aqui. Moisés agora está com algo tão grande. Pergunte para o seu irmão, por favor, e diga assim para ele: você consegue viver sem a presença de Deus? Escuta isso, capítulo de número 33, versículo de número 13. Lá em cima no verso 12, a Bíblia está dizendo: Moisés roga a Deus pela sua o quê? Versículo 13, leia comigo. Agora pois, falando a Deus: se tenho achado graça aos teus olhos, eu rogo-te que agora me faças saber o teu caminho. Ele falou assim: Moisés, Senhor, eu quero saber quem é o teu caminho. Você sabe quem é o caminho de Deus? Não sabe quem é o caminho de Deus? Ele falou: eu sou o... Sabe quem é? Moisés está falando: me faz saber quem é o teu, como é o teu, quem é o teu. Versículo de número 15. Olha esse texto para você dar glória, pelo amor de Deus. 15. Então disse: se a tua presença não for conosco. Meu irmão, não é possível que só é esse glória que saiu. Se a tua presença não for, não nos faça subir da... Preste atenção para mim. Agora entra e eu termino. Olha só, Moisés já conquistou tudo. Se você ler na sua casa o capítulo 34 de Deuteronômio, a Bíblia diz que não se levantou nunca em Israel profeta como... Olha para mim, Joel, maior líder, face a face com Deus. Ninguém realizou mais sinais do que ele. Ninguém foi mais próspero ministerialmente. O maior profeta, olha o currículo do homem. Humanamente falando, ele podia até bater no peito e falar assim: eu sou o cara. Mas quer que eu te diga uma coisa? Isso aqui não era nada para ele. Por quê, pastor? Porque aqui embaixo ele fala assim: Senhor, eu já sou o maior profeta. Ninguém fez o que tu fizeste através da minha vida, mas ainda falta uma coisa. O que, Senhor? Me mostra a tua glória. Não, irmão, meu Deus do céu, me ajuda aí, por favor, dá um glória, pelo amor de Deus. Senhor, ainda falta uma coisa, Senhor. Versículo de número 18, leia. Então lhe disse: rogo-te que me mostre a tua. Porém ele disse: Moisés, não tem homem que possa ver a minha glória e ficar vivo. Mas eu vou fazer o seguinte contigo: eu vou te mostrar a minha bondade. Olha para mim. Sabe o que ele falou? Eu vou te colocar sobre uma rocha. Quem é rocha na Bíblia? Olha para o seu irmão e diga: só dá para você ver a glória de Deus se você estiver em Cristo. Se você não estiver em Cristo, não tem como você ver a glória de Deus. Não, ele não entendeu. Diga para ele: só dá para ver a glória de Deus se você estiver sobre a rocha. Se você não estiver sobre a rocha... Ele falou: Moisés,
eu vou te colocar na penha. Na penha tem uma fenda, um buraco, e eu vou passar, Moisés. Aqui no versículo de número 11 não dá para ser literal. Por quê? Porque o versículo de número 20 vai dizer que quem vê a face de Deus morre. Então não é cara. Viu? Outra coisa, como é que o Deus aqui tem mão e tem costa, se Deus não tem corpo? Ele é espírito, ele é imaterial. O que é isso aqui? Moisés não queria saber quem era o caminho e não queria ver quem era a glória. Isso, se é para ele, adora. Aí eu posso imaginar Efraim, ele olhando para o filho e falar: filho, ele quer te saber quem tu é. E Jesus levanta e diz: Moisés, fica aqui. Ai, Jesus, eu vou colocar minha mão, Moisés, vem aqui, ó. Aí eu vou deixar tu ver a sua costa, Moisés. Aleluia. Deus estava falando para ele: tu queria ver o caminho? Ele é o caminho, Moisés. Ele é a glória, Moisés. Ele é a vontade, Moisés. Ele é a vida, Moisés. O mundo foi feito por ele, Moisés. A reconciliação por causa dele. Foi ele que escreveu o teu nome no livro, Moisés. Ele é Deus, Moisés. Ele é Deus, Moisés. Ele é autoexistente, Moisés. Eu vi um pregador, escute só, olhe para mim, um pregador de renome, Camboriú, muito famoso, falando que Moisés estava frustrado porque não entrou em Canaã. Mentira! A partir desse dia que ele falou: Deus pode me matar, Canaã para mim não é nada. Ai meu Deus, tu não entendeu? Canaã para mim não é nada. Ninguém contemplou o que eu contemplei. Ninguém. Se quiser me matar aqui em cima desse monte, me mata. Para mim já tá bom. Já vi tua glória. Já vi a pedra. Já vi o caminho. Olhe para o seu irmão. Olhe para ele e diga: o que é Canaã para quem tem Jesus? O que é carro para quem tem Jesus? O que é bênção para quem tem Jesus? O que é prosperidade para quem tem Jesus? Você tem ele, você tem ele. Moisés subiu no Monte Nebo. Olhe para mim, 120 anos, mesmo vigor, os olhos estão bons. E o Senhor: ei Moisés, o povo está vendo, Moisés, é aquela terra. O homem está tão... Para Moisés era melhor morrer, irmão. Entende que eu estou pregando pelo amor de Deus. Aleluia. Olhe para mim, olha a revelação bíblica. Olha para cá, crente. Deus estava falando: Moisés, a mesma propiciação que tu fizeste hoje, doando a tua vida pelo povo, daqui com o tempo. Aleluia! Ai, você pode chorar, irmão. Estou sentindo a graça de Deus aqui. Moisés, da mesma forma que eu coloquei no teu coração o amor por esse povo, ele vai descer, vai morrer por Israel, vai morrer por Brasil, vai morrer pela Argentina, vai morrer pela Ásia, vai morrer pela Europa, vai morrer pelos ateus, vai morrer. Ele é Deus, Moisés. Ele é o sangue, ele é a propiciação. De pé, ora banda, dê um abraço no seu irmão aí, em nome de Jesus. Deixa ligado esse negócio aí. Dê um abraço no seu irmão em nome de Jesus. Isso, bora tecladista, pega esse teclado aí. Aleluia, dê um abraço nele, diga assim: nós temos o sangue. Quando eu estou triste, eu lembro que eu tenho sangue. Quando eu quero parar, eu lembro que eu tenho sangue. Não preciso ser reconhecido por ninguém. Mi menor. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Não preciso ser reconhecido por ninguém. Adora o nome dele, ele está aqui. A minha glória é fazer com que conheça. Se você tem o sangue, a glória é. E que diminua
serafins que cobre o rosto. O sangue de Jesus tem poder. Esconda o rosto para que veja tua. Levante a sua mão e diga: e que diminua eu, para que tu cresças. A igreja mais bonita do 40 horas, abre a boca e declara, vai, no santo. Tem pessoas que estão sendo renovadas. Seja renovado pelo sangue. Seja renovado pelo sangue. Não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu. Mais e mais. Isso, reconcilia. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim. Oh! E que diminua eu, para que tu cresças. Levante a sua mão e declare para encerrar. Mais e mais, diga no santo. De paz, alaba. Meu Deus, Jesus está curando pessoas aqui, meu Deus. Jesus está curando pessoas aqui nessa noite.